E agora nós vamos, né, passar para o nosso momento de perguntas e respostas, né? Algumas perguntas foram feitas, né, nos comentários durante, né, o nosso evento. Nós vamos chamar a Luciene e o Paulo, que vão, né, fazer essas perguntas para os nossos expositores, né, e a gente vai ter um pouquinho, né, algumas discussões aqui. Só para, né, explicar, a gente vai passar as primeiras perguntas para o César, que falou agora, porque, né, ele tem um compromisso, então, né, a gente vai, né, a gente agradece muito por ele estar aqui, né, não vamos mais impor né, nossas necessidades. Então, vou trazer Luciene e Paulo aqui com a gente. Olá, gente, tudo bom? Boa noite a todos, olá. Boa noite. Boa noite, César. Vamos começar, então, com o nosso amigo César, amigo da nossa casa, né? Seja bem-vindo. Só um momento, eu vou trazer também o Edilson e a Sheila, se vocês não se importarem, porque aí a interação, né, se alguém tiver algo a acrescentar, fica com todos. Então, Edilson também e Sheila, estamos todos aí. Agora é com vocês, eu vou me retirar. Edilson e Sheila, sejam bem-vindos. Como ele falou, o César vai precisar sair um pouco mais cedo, e nós dividimos aqui as perguntas em 3 tópicos, conforme vocês falaram. Vou começar aqui pelo César. A missão de Allan Kardec foi renovar a fé no coração dos homens? Somente isso? Foi renovar a fé de uma maneira diferente. E ele esclarece isso, né? Quando ele escreve sobre a fé raciocinada. Isso é muito significativo para nós, porque o conceito de fé que existia até a época de Kardec era da fé dogmática, da fé imposta. E havia aquele antagonismo histórico, né, de observações ou conhecimento científico e a própria religião. Então, ele foi inovador, inclusive, Allan Kardec, quando ele passa a falar da fé raciocinada, e ele traz, né, alguns conhecimentos da ciência, principalmente no livro A Gênese, né? Embora ele tenha adotado alguma dessas ideias na análise das mensagens e no próprio Livro dos Médiuns. Então, ao renovar a fé, ele está nos dando uma fé com certeza da vida futura, não é? Uma fé que permite-nos uma compreensão dos ensinos de Jesus, não mais como uma história repetitiva e circunscrita a palavras, mas é uma fé que Paulo já dizia, mas ele foi pouco valorizado ou entendido, era uma fé não de respeito à lei, entre aspas, né? Era a crítica que ele fazia à lei do Antigo Testamento, mas a fé com obras, a fé com ação. Então, o robustecimento da fé trazida por Kardec, ela tem a ver também com a ação, com a prática, né? Com a renovação do homem. Então, ela é diferente daqueles conceitos anteriores de fé. Próxima pergunta. Houve alguma pandemia à época de Allan Kardec? E para a situação atual, quais as recomendações doutrinárias? Olha, essa pergunta é muito interessante e ela já aconteceu em outras apresentações virtuais nossas. Allan Kardec registra na Revista Espírita, do mês de novembro do ano de 1865, a epidemia do cólera. O cólera é um transtorno gastrointestinal muito sério que leva à morte, né? E que havia o cólera em alguns países ali da Europa, e ele recebeu cartas, denúncias, inclusive, incompreensões até relacionadas com o espiritismo, e ele inclui comentário na Revista Espírita de novembro de 1865, uma mensagem do médico já desencarnado, que foi amigo dele, Dr. Demer. E o que o Dr. Demer diz? Respeito à
área sanitária, é a palavra que ele usa, né? Respeito, e não apenas a fé. Então, o que ele quis dizer? Que nós não podemos ficar imaginando que com a fé ou a nossa convicção religiosa, nós podemos vencer epidemias ou problemas orgânicos, problemas de contaminação. Era isso que ele estava dizendo. E Allan Kardec, ele trabalha muito essa ideia. E no mês seguinte, em dezembro de 1865, Kardec abre uma subscrição pública, recolhendo donativos para aqueles locais que estavam com cólera, entenderam? Então, ele mostra uma ação solidária também. Isso é muito importante, muito significativo, e a mensagem do Dr. Demer vale a pena ser lido na Revista Espírita, que nós vamos ver que cabe aos nossos dias, quando muitas pessoas ficam em dúvida, né? E às vezes desafiam o conhecimento científico, as recomendações sanitárias das autoridades de saúde, e na verdade estão praticando um suicídio indireto, ou quem sabe se comprometendo com um homicídio indireto. Então nós temos responsabilidades espirituais muito sérias de preservar a vida. A vida, segundo André Luiz, é o maior e é o primeiro empréstimo que nós recebemos de Deus. Sem a existência corpórea, não há chance de aprimoramento e de evolução espiritual. Então é isso que nós temos que pensar sempre. Vamos partir para a próxima. Allan Kardec era um homem cético ou só não acreditava nas manifestações dos espíritos nas mesas girantes? Veja bem, Allan Kardec ele era um homem racional, bastante sério, e ele apresentava, como era típico da primeira metade do século XIX na França, um certo antagonismo com o controle que a Igreja queria restabelecer, né, naquele período do fases de reino e depois de República Francesa. Então, ele viveu isso muito de perto, né? Então, ele não aceitava, obviamente, aquelas imposições religiosas, porque ele conviveu com Pestalozzi. Pestalozzi tinha uma mente mais aberta, porque ele era originário de uma região da Suíça de orientação de cultura alemã e de orientação da Reforma. Mas ele respeitava as demais religiões, Pestalozzi. Então, Kardec foi criado dentro dessas condições. Então, ele, sem dúvida nenhuma, tinha bem nítidas essas posições, e a questão do fenômeno mediúnico, quando foi apresentado a ele, realmente ele parou para pensar, né? Como é que teria nervos e músculos, né? Uma cadeira para se movimentar. E só com a observação dos fatos, isso foi importante, e com a análise dos conteúdos que iam surgindo, né? Com muita dificuldade da tipologia, é que ele começou a ver que tinha um fundo de verdade. E a partir daí ele parte para a averiguação, e ele realmente aí, ele deixa, é vencido, né? Naquela sua posição cética natural, eu diria natural, naquela época, naquelas condições em que ele vivia, e ele passa a conviver, né, com esse intercâmbio com médiuns e espiritualidade. Próxima pergunta. Você já começou a falar sobre isso nessa questão anterior, mas como Allan Kardec poderia se assegurar de que não estava sendo enganado pelos espíritos que se comunicavam com ele? Porque ele fazia o que foi dito pelo Edilson. Ele analisava as comunicações. Ele confrontava, verificando a chamada universalidade do conhecimento. Então, essa é uma característica, inclusive, que ele chama atenção na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele mostra que mais importante do que botar o nome do médium, que ele não colocou,
né, nas comunicações, nas instruções espirituais, era confrontar o conteúdo delas e ver a coerência com a doutrina. E foi isso que ele sempre fez. Então, em função desse preparo intelectual que ele tinha, né, todas as observações que vinham, as mensagens, passavam por esse crivo dele. Então, se surgisse alguma coisa diferente, ele deixava de lado. E ele considera, né, até coloca, né, em suas obras, alguns exemplos de mensagens que ele considerou apócrifas ou falsas, né? Isso é muito importante. Peraí. Tem mais uma pergunta. Próxima pergunta. Mesmo diante de todo o legado de Allan Kardec, por que o espiritismo não se popularizou na Europa? Olha, essa pergunta não é tão simples quanto parece. Porque, veja bem, Allan Kardec, ele se dedicou ao máximo, mas não podemos esquecer que ele foi confrontado em vida. Tentaram tirar ele da direção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Com toda essa bagagem, com todo esse trabalho, ele encontrou oposição. Após a desencarnação dele, foi fundada uma sociedade anônima de divulgação das obras. E nós sabemos, através da história, que houve uma série de desvirtuamentos, né, nessa sociedade, num prazo curtíssimo de tempo, marginalizando a sua própria esposa, Mélie Boudet, e amigos, né, como a senhora Fropo, Berthe Fropo, que era amiga do casal Kardec, e outros, né, queimaram documentos originais alguns documentos originais de Kardec, alteraram a filosofia e a proposta da Revista Espírita, né, que passou a ser um órgão espiritualista, incorporando várias outras doutrinas, e isso está presente. De tal maneira, e lá em Paris, houve um processo contra os espíritas das fraudes fotográficas, né, e que teve gente que foi condenada, inclusive o dirigente da Sociedade Anônima, né, para a divulgação das obras de Allan Kardec foi condenado. E o interessante é que isso tudo foi denunciado na imprensa, mas a senhora Mélie Boudet, juntamente com Leon Denis e juntamente com Gabriel Delany, romperam, né, com essa sociedade e fundaram a União Espírita Francesa, em dezembro de 1882. Ela desencarna um mês depois. E a partir daí é que se tenta recuperar algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, houve todo um contexto político, né, na Europa, de muitas revoluções, de muitos partidos políticos e contrários à religiosidade, e que eu não vou citar nomes para não ficar despertando paixões, mas todo o regime totalitário na Europa combateu o espiritismo. Como nós estivemos e visitamos 15 países da Europa, de várias áreas, nós sabemos de vários casos de mártires espíritas. Então, e as guerras, primeira e segunda, a Guerra Franco-Alemã, de 1870, e depois a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, o espiritismo ele só veio a começar a se restabelecer na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e com muitas dificuldades, né, por causa do impacto de todas essas influências que não foram boas. Então, resumidamente, é isso que aconteceu. A Sheila e o Edilson também podem complementar, tá? Alguma coisa. Fiquem à vontade. Então, César, vou te fazer a última pergunta. Quem informou Allan Kardec sobre a sua missão? Qual o espírito, no caso? Olha, ele foi, na verdade, orientado, né, por vários espíritos. Ele registra isso nos seus manuscritos, né, e que deram a certeza de que ele deveria cumprir uma missão,
mas também anunciaram a ele que se ele não cumprisse, outros também estariam preparados, né? Então é bom nós lembrarmos disso. E não é por acaso que nós encontramos uma figura assim imponente no movimento espírita, marcante, como Leon Denis, que em realidade foi o consolidador do movimento espírita francês, não é? Teve uma grande importância. Então Allan Kardec foi sim informado pela espiritualidade e ele anota, ele registra isso nos seus manuscritos. César, muito obrigado, viu? A gente antecipou porque você precisava sair, então a gente Olha, agradece novamente o carinho que eu você tem pela nossa agradeço a casa. Luciene, agradeço ao Paulo, peço desculpas ao Edilson e à Sheila, porque surgiu um imprevisto e eu tive que cumprir o compromisso que eu havia assumido, né, com a Sociedade Espírita Irmã Rosália. Mas eu tenho que realmente que me retirar, deixando o nosso abraço aí a todos vocês e desejando um bom trabalho, né, e um êxito nessas comemorações do mês espírita, homenagem a Allan Kardec. Então, a todos vocês, o nosso abraço fraternal. Nós que agradecemos. Um grande abraço para você também, César. Uma boa noite. Boa noite. Vou começar com o Edilson, então, e vou alternar agora. Uma para o Edilson, outra para a Sheila, tá bom, gente? Edilson, uma pergunta simples para você. Quem é o bom médium? Quem é o bom médium? Mas isso aí o Kardec respondeu, e aí eu vou responder o que Kardec respondeu. O bom médium é aquele que se torna sensível à influência dos espíritos. Então, o bom médium é aquele que coloca a sua mediunidade, né, com desinteresse total e com um único objetivo de servir à necessidade daqueles que a procuram. É aquele que é sensível à influência do espírito. É a resposta de Allan Kardec. Pergunta para Sheila. O que do método intuitivo de Allan Kardec é aplicado ou é aplicável nos estudos espiritistas, o EJA, Evangelização Infantil e Juventude, atualmente? Poderia citar algum exemplo ou fazer alguma analogia? Olha, eu sou intuitiva radical. Então, para mim, todos os princípios do método intuitivo são plenamente aplicáveis em todas as áreas do ensino. Todas. E eu acho que ele não é mais aplicado porque os professores, os instrutores, os evangelizadores não foram criados nele. Então, a gente tem dificuldade, né? Mas eu nasci com um parafuso a menos ou a mais, sei lá, né? Então, o tempo todo, eu sempre aprendi assim e sempre procurei ensinar assim. E, na realidade, quando a gente usa o método intuitivo, a gente tem muito pouco para ensinar. A gente aprende pra caramba e oportuniza que o aprendizado ocorra de maneira mais natural. Uma analogia, um exemplo, foi pedido, né? Uma vez eu fui chamada para dar uma consultoria numa escola em que a queixa era: os alunos não querem saber de nada. Aí eu estranhei pra caramba, né? Porque aluno de que idade? Entre 8 e 12 anos não queriam saber de nada? Essa idade, a curiosidade está, assim, muito ativada, né? Então, havia realmente alguma coisa para se prestar atenção. Eu pedi, então, uma reunião com todos os estudantes, né? Vou conversar com a fonte. E eu falei para eles: olha, eu fui chamada aqui porque me disseram que vocês são 382 estudantes que não querem saber de nada. O que é que está acontecendo? Porque, para mim, crianças, pequenos jovens, né, até essa idade, estariam com vontade de saber de tudo. O que é que está acontecendo? Aí um dos meninos olhou para o outro olhou para um, aí ficou aquele momento assim, né? Um breve silêncio constrangedor. Aí uma menina levantou e falou: não, a gente quer saber de muita coisa, mas eles não querem nos ensinar o que a gente quer aprender.
Então, eu fiz com eles uma sessão, né? O que é que vocês querem aprender? Para que a gente pudesse organizar os projetos com os professores. E uma pergunta, uma única pergunta, deu motivo para 15 dias de aula. E olha a pergunta. A minha mãe faz maionese. E ela cozinha batata, cenoura, chuchu e ovo. Na mesma água. Por que que o chuchu, a batata e a cenoura ficam moles e o ovo fica duro se eles estão na mesma água e a temperatura é a mesma? Então, nós fomos organizar um projeto inteiro sobre a ação do calor nas fibras vegetais, aí nos tubérculos com mais amido, com menos amido. O que era amido? Aí vamos estudar a estrutura dos vegetais, vamos estudar a estrutura das proteínas, por que a proteína que tem na clara do ovo, na gema do ovo, ela endurece quando está no calor e não amolece, né? E se esse calor úmido, ele endurece sempre, ou o calor seco também, virá um projeto de 15 dias de aula, onde eles estudaram física, química e biologia, com experimentos correlacionados, produção de relatório. Aí eu digo, o aluno não quer? Ele não quer? Ele quer. Só que a gente, às vezes, não encontra o caminho, né? Por que a criança não quer ir para a evangelização? Porque ela vive num mundo 3D e chega lá, tem uma atividade 2D para ela fazer. Ou ela vai pintar, ou ela vai recortar, ou ela vai colar. Aquilo já faz na escola, né? Já faz na escola. Eu já fiz júri simulado de evangelização com meninos de 7 anos. Com gente atacando, com gente defendendo, com gente sendo testemunha, com gente sendo... E deu super, ultra, mega certo. Eles usaram os princípios espíritas que já conheciam para gerar uma sentença. E a sentença não era de condenação, era de compreensão, era de modificação, era de transformação. Acho que depende da ferramenta que a gente, como professor, como orientador, como instrutor, como evangelizador, tem nas mãos. E a gente só adquire ferramenta estudando e experimentando. E passando pelo gravíssimo risco de cometer erros. A gente comete os erros, a gente revê o que foi que não saiu legal e segue em frente, melhorando da próxima vez. Mas o nosso orgulho ainda dá uma brecada, né, no nosso medo de errar. Né? A gente não quer errar, quer ser perfeito. Porque espírita começa com E, né? E perfeito é a segunda letra do E. Então, né, a gente está ali, espírito e perfeição estão assim, né, grudadinhos. Isso é um mito. Né? Não existe educador que acerte sempre, mas aquele que se dispõe a experimentar mais e a escutar mais o seu público, ele está seguindo a intuição. E o método intuitivo é isso. É você aprender a seguir por uma via que não está tecnicamente, previamente já traçada. Você vai acolhendo as informações, os modelos que chegam, para dar conta de montar alguma coisa em coparticipação. Então, nunca é uma pessoa sozinha decidindo, é um grupo, né? E o Pestalozzi trabalhava assim. Então, na minha visão, pode ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer público. A gente só precisa entender como. Uma pergunta para o nosso amigo Edilson. Segundo Allan Kardec, todos somos médios, mas afinal, como colocar esta habilidade à disposição do bem de maneira consciente e sem misticismo? Quer que repete? Está sem microfone. Estou abrindo. Tá? Não há necessidade de repetir, não, tá, Paulo? Muito obrigado. Na verdade, todos nós, de acordo com o que Allan Kardec diz, está preceituado lá em O Livro dos Médiuns, todos nós somos mais ou menos médios, né? Porque ele diz que todo aquele que sente, não é, num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Ipsilíteris, o que está escrito lá na obra. No entanto, não é, o que a mediunidade exige de nós
é o desejo, é o empenho, é a boa vontade, é o desejo de trabalhar, de auxiliar, de nos esforçarmos continuamente em busca de servir ao nosso próximo. E isso deve ser feito, evidentemente, esquecendo qualquer processo de misticismo, porque Kardec, com o seu estudo, ele deixou claro que não existe na mediunidade nada de místico. Por quê? Porque a mediunidade ela é uma faculdade natural de todos nós. Todos nós a possuímos num grau maior ou num grau menor. O que nós temos que procurar fazer com a mediunidade é colocá-la em prática como instrumento do nosso progresso e também como instrumento para auxiliar o progresso daqueles que estão ao nosso lado. Nós temos exemplos que podem nos mostrar isso muito claramente. Nós temos o nosso querido Chico Xavier. Nós temos o nosso querido Eurípides Barçanufo. Nós temos o nosso querido Bezerra de Menezes. E nós poderíamos relacionar aí mais algumas dezenas desses espíritos e espíritas que entregaram a sua mediunidade, a sua faculdade, sem utilização de nenhum processo de misticismo, mas com um único fim, com um único objetivo: servir o bem. Então, a partir deste momento e desta visão e desta predisposição de cada um de nós, nós estaremos fazendo com que a mediunidade ela seja um instrumento útil para o bem pessoal de cada um de nós, mas para o bem também de todos aqueles que dela necessitam. Para a Sheila agora. Qual a contribuição de Allan Kardec para a pedagogia atual? Bem, observando a trajetória pedagógica do Kardec, né, melhor dizendo, do professor Rivail, a gente vê que ele atuou em muitas frentes, mas a que eu considero mais importante, as duas, na realidade, que tem uma ligação entre elas, né, é a melhoria do ensino público e o apoio ao estudante trabalhador. Os cursos técnicos, né? A pessoa se preparar com formação acadêmica boa, que desafie a inteligência, mas que também prepare para o trabalho prático, né? Para fazer as coisas, para fazer com consciência, com ética. E melhorar a escola pública, porque se a população não sabe ler, não sabe escrever, não tem vida cultural, não desenvolve estética, não tem como desenvolver a ética. Já está mais do que provado que a ética e a estética têm uma ligação gigantesca. As pessoas que moram em lugares feios, desconstruídos, em ruína, sem condições de higiene, sem beleza, tem muito mais probabilidade de desenvolver violência. Porque a feiura, a desorganização, a sujeira, a falta de dignidade faz com que alguma coisa dentro do ser humano se revolte, porque nós nascemos para o bem e para a luz. Está faltando bem, está faltando luz, alguma coisa sai do ponto, né? Então, investir muito na melhoria da escola pública. Quem é professor na escola pública precisa segurar essa missão nas mãos com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito, porque nós estamos encarregados de modificar a psicosfera do planeta. Isso não é uma coisa fácil. Não é uma coisa para você fazer em período só aquelas horas e depois, quando vai para casa, acabou. Essa inquietação fica na nossa mente, fica na minha mente o tempo todo. Eu já me aposentei da escola pública, mas tudo o que eu faço tem a missão de melhorar o caminho de acesso ao saber. A pessoa precisa se libertar da ignorância. A ignorância cria o fundamentalismo, cria o fanatismo, cria a vingança, a destruição. Então, a ignorância intelectual e a ignorância moral são dois grandes eixos de atraso no desenvolvimento planetário.
Não é à toa que Jesus recomendou, né? Amai-vos e instruí-vos. E eu digo uma coisa, a instrução, quando ela é bem feita, ela ajuda a desenvolver o amor. Então, um eixo está ligado com o outro. Se eu instruo a respeito de deficiência, de gênero, de classe social, se eu consigo que a minha mente se ilumine com relação a esses conceitos, evidentemente que eu vou abrir aí um caminho grande de compreensão a respeito das diferenças, da diversidade. Eu não vou mais entrar no desrespeito, nem no preconceito a respeito das pessoas que têm qualquer uma ligação com esses contextos que são, de vez em quando, né, e quase sempre, desconsiderados pela sociedade. Então, para mim, a maior contribuição que Kardec fez foi se envolver com os planos e a execução de planos com relação à melhoria da instrução pública e do apoio ao trabalhador que quer continuar se instruindo, se melhorando no aspecto técnico e intelectual. Nosso amigo Edilson, a mediunidade e a parapsicologia são conceitos antagônicos? A mediunidade, nós temos que entender que ela é uma faculdade natural que nós possuímos. A parapsicologia é um campo da ciência. Ela é diferente da mediunidade propriamente dita, né? Ele é um campo da ciência. E como ciência, ela tem uma importância dentro do contexto de todas as pesquisas. É evidente que o grande problema que nós temos hoje ainda é que tanto a parapsicologia, como a psicologia, como a psiquiatria, elas ainda não aceitaram a realidade do espírito. E isso é o grande problema que elas encontram. A partir do momento que essas ciências abrirem a sua mente para a realidade do espírito, a contribuição que elas poderão dar será muito maior. Mas elas não são ciências e ações antagônicas, porque não existe isso. A ciência ela é uma bênção de Deus para o homem, e todo o campo da ciência. Agora, é evidente que a ciência ela é feita por quem? Pelos homens. E é o cientista, muitas vezes, que se vê fechado para essa realidade espiritual. E esse campo, muito especialmente da parapsicologia, no momento que se abrir para a realidade espiritual, grandes contribuições poderá trazer para o homem, para a medicina e tudo mais. Não é? Se nós voltarmos à mente e lermos um pouquinho daquela obra de Bezerra de Menezes, não é? Que é A Loucura sobre o Novo Prisma, nós verificamos ali a importância da ciência no campo da compreensão dos fenômenos de distúrbios mentais. Então, no momento que essas ciências se abrem, elas passam a ter uma possibilidade de caminharem um pouco mais próxima. E é basicamente isso. Continuando ainda com Edilson. No que tange à mediunidade, traçando-se um paralelo com o advento do cristianismo, a mediunidade naquela época, fenômeno, visava também a transformação moral da humanidade? O que haveria de distinto entre os fenômenos ocorridos à época do advento do cristianismo e os fenômenos recentes, atuais, do espiritismo? A mediunidade sempre teve como finalidade o melhoramento da humanidade. É evidente que nós temos que fazer uma análise em função do tempo, em função da época. Não é? Se nós pegarmos, por exemplo, lá no Velho Testamento, e verificarmos ali quando Moisés proibiu a utilização da mediunidade, nós verificaremos que Moisés fez uma coisa na época correta, porque a mediunidade ela era utilizada de uma forma totalmente errada. Mas, se nós avaliarmos a atuação dos profetas,
todos aqueles que falaram da vinda do Cristo, Isaías, Jeremias, Daniel e todos os demais, nós vamos ver que eles, como missionários, tinham uma função da mediunidade que era muito importante. Se nós pegarmos os apóstolos no período do cristianismo com Jesus, nós vamos ver que a ação da mediunidade naquele momento tinha uma função muito importante, e era uma função moral da mesma forma. Se nós pegarmos a mediunidade hoje em dia, nós vamos ver que a mediunidade com Allan Kardec, a mediunidade com a doutrina espírita, a mediunidade sobre o ponto de vista cristão, ela tem uma finalidade que é a mesma finalidade, que é a finalidade de auxílio moral. Portanto, a mediunidade sempre teve esse objetivo. A finalidade da mediunidade, o objetivo da mediunidade é a melhoria do próprio homem e a melhoria daqueles que estão em volta. Deus nos dá a mediunidade como uma forma e como uma ferramenta para o nosso progresso. É evidente que nós nunca podemos pensar que nós progrediremos sozinhos. O nosso progresso sempre deve ser visto, analisado dentro de um contexto coletivo. Nós crescemos quando aqueles que estão junto de nós também crescem. Nós conseguimos a felicidade quando transferimos felicidade para aqueles que estão convivendo conosco. E é este o princípio. Última pergunta agora para Sheila. Allan Kardec ensina os alunos, o método de Allan Kardec ensina os alunos a pensar? Explique como. Todos nós pensamos o tempo todo, né? Mas nós podemos pensar da maneira certa, com informações erradas. Podemos pensar com informações certas e da maneira errada. E podemos pensar com informações certas da maneira certa. O que o método intuitivo faz? Ele ajuda a gente a organizar o pensamento, a criar categorias, unir conceitos em blocos lógicos, estabelecer correlação, o que é principal, o que é secundário, o que é consequência, o que é origem, o que é motivo, o que é finalidade. Ensina a gente a analisar, interpretar, sintetizar e extrapolar. Então, são habilidades de desempenho cerebral de altíssimo nível. E a escola da época de Kardec era centrada na oralidade do professor e na memorização por parte dos estudantes. Então, o aluno tinha que decorar, né? A gente fala decorar, mas decorar não tem nada a ver com o que é feito em termos de memória, porque decorar significa saber de cor. E de cor, em latim, significa saber com o coração. Então, não é na memória intelectual, é na memória afetiva que a aprendizagem é ancorada. Não adianta eu ter tudo na cabeça e não ter nada na emoção, eu não aprendo. Tanto que tem muito aluno que não aprende nada porque não gosta do professor, ou não gosta de algum colega que estuda com ele naquela turma, ou não gosta de algum tipo de livro ou atividade que foi proposta naquele momento e que não causou uma impressão boa. A emoção é a nossa âncora da aprendizagem. A gente aprende muito bem, ou uma coisa ruim, ou uma coisa boa, mas tem que fazer sentido para a nossa emoção. Tem gente que não tem problema nenhum psico-intelectual, mas tem problema emocional e não aprende. Então, ensina a gente a pensar, ensina a pensar considerando o papel da intuição e da emoção no processo de aprendizagem. O método intuitivo foi muito, desenvolvido ou amparado por Piaget.
quando ele analisa, né, as rotinas educacionais da época, e ele diz que a emoção é o tônus da ação. Então, é preciso a gente saber pensar assim, organizar aquilo que a gente vivencia, as experiências, criticar, e isso o ensino intuitivo faz, porque aquilo que é observado e que é anotado vai para o fórum coletivo. Tudo que todo mundo pensou, observou, propôs, vai ser criticado pelo grupo. Então, é um investimento muito grande em inteligência coletiva, que é um conceito desenvolvido bem mais tarde por Pierre Levy, né? Pierre Levy, ele aposta na inteligência coletiva para resolver qualquer tipo de problema. E a gente esquece isso, né? A gente quer pensar com o nosso próprio umbigo e tentar resolver as coisas sozinho, né? Quando a gente tem os irmãos, tem os pais, tem os amigos, tem os vizinhos, tem os colegas, tem os espíritos protetores, né? Os amigos espirituais que estão aí batalhando para nos ajudar a progredir, né? E no método intuitivo, a inteligência individual recebe o apoio da inteligência coletiva. A última pergunta para os dois é a mesma pergunta, tá? Na verdade, é um pedido. Gostaria que os palestrantes nos indicassem leituras e obras complementares. A língua já coçou aqui. Posso, Edilson? Pode, à vontade. Eu gostaria de indicar 3 livros, né, na realidade. E esses livros são assim, referências para qualquer educador em qualquer parte do mundo. Inclusive porque esses textos foram construídos a partir de consultas a toda a população da Terra. Por amostragem, é claro, né? Mas foi feito em todos os continentes e na quase totalidade dos países. Isso deu origem a um documento publicado pela ONU chamado Relatório Delors. O Relatório Delors, que fala dos 4 saberes e tal. Esse é o primeiro documento, o Relatório Delors. Ele fala dos rumos da educação no futuro. E lá é abordada a questão da educação espiritual. Eles falam da educação intelectual, da educação emocional, da educação social e da educação corporal e da educação espiritual. Se a gente não conseguir pegar esses 5 eixos, a gente não vai dar conta de cumprir a nossa tarefa como educador. Sejamos pais, sejamos mães, sejamos tio, professor, chefe, seja qual é o papel, todo mundo educa todo mundo, no final das contas, né? Para o bem ou para o mal, a gente está fazendo isso. E o segundo é A Cabeça Bem Feita, do Edgar Morin, e ele fala da necessidade que nós temos de não encher a cabeça de conteúdo, mas de fazer a nossa cabeça funcionar para lidar melhor com os conteúdos que a gente já tem. Então, não é a cabeça cheia, é a cabeça bem feita, aquela que foi construída com ferramentas de autocrítica, de inteligência coletiva, de redirecionamento. E o terceiro, que é o 7 saberes necessários à educação do futuro, do Edgar Morin também. Ah, mas se a Sheila só gosta do Edgar Morin? Não, não gosto, não. Eu amo, adoro, né? Não idolatro, porque espírita não idolatra, mas a gente tem um contato extremamente importante com essa mente, que é uma das mentes missionárias em termos de conhecimento no século 20 e 21. Tanto que ele agora vai fazer 100 anos. O cara fez uma palestra há um mês que eu fiquei assim, meu Deus, né? E nesse livro, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que é um documento derivado do Relatório Delors, o Edgar Morin ele fala a respeito de coisas que nós precisamos saber para viver bem no século XXI. E a primeira delas, que
a cegueira do conhecimento. O conhecimento revela, mas também cega. Então, todo conhecimento tem uma zona de claridade e uma zona de cegueira. O que é que eu deixo de ver quando eu sou espírita? Nada. O espírita vê tudo. Mentira. Mentira pura. Todo conhecimento revela, mas todo conhecimento também cega. E a gente tem que estar pronto para isso, para conseguir lidar bem com as coisas, né? E fala da consciência planetária. No livro dos Espíritos está escrito que nós vamos ser cidadãos do universo. E o Edgar Morin está começando por isso. A gente tem que tomar consciência que a Terra é a Terra, né? Se a gente não viver nela como planeta, como seres que compartilham o mesmo espaço, nós não temos condição de sobreviver. E as condições estão mostrando isso, né? Ah, vai morrer todo mundo? Morre o corpo de todo mundo, recomeça o espírito em outro lugar, né? Muito bem. Eu aconselho esta obra aqui, é uma delas, tá? Que é do professor Ney Lobo, já desencarnado, tá? Ela se chama A Espiritualidade da Inteligência Humana. E o conjunto de obras Pedagogia Espírita, também do professor Ney Lobo, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, nessa área da pedagogia. Na área da mediunidade, nós temos a base ali, que é o Livro dos Médiuns. E, a partir dele, o desdobramento de tudo o que existe nele, nós encontramos nas obras de Francisco Cândido Xavier, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade e todas as outras obras, nós teremos o desdobramento de tudo aquilo. Se em Kardec nós temos os princípios e leis que estabelecem as relações da mediunidade, é em Francisco Cândido Xavier que nós temos todas as suas aplicações. Portanto, quem quiser conhecer um pouco mais da mediunidade, leia, estude Kardec, mas não deixe de estudar Francisco Cândido Xavier. Olha, infelizmente nós temos que encerrar, mas temos muitas perguntas aqui que são super interessantes, mas infelizmente não temos mais tempo. Agradecemos vocês, fantásticos, o César Perry também. Olha, maravilhoso, o pessoal está aqui elogiando, agradecendo, fazendo perguntas. Então, muito obrigado a vocês. Agora eu vou passar a palavra ao nosso amigo Guilherme, que irá conduzir o trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Foi um prazer.